Às 9h15 do dia 2 de março de 2016, no plenário da Câmara, no auditório tá mesmo, José Nantalabado, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberta a quinta sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Valdo Rodrigues, Fabiana Alessandri, Natanael Ananias, Padre Josemildo até o momento. Análise de matéria em trâmite, com prazo de relatoria e da comissão até 3 de março de 2016. Projeto de lei complementar 32 de 2015, do vereador Marcos Vale, que altera a lei complementar 534, de 16 de abril de 2007, e dá outras providências. A referida lei aprova o plano diretor do município de Bragança Paulista, acrescenta incisos ao artigo 183. Relator designado é o vereador Natanael Ananias. Bom dia a todos. Antes de eu ler o meu relatório, quero aqui justificar, eu dei um parecer contrário, porque, ao meu ver, é um ato até que louvável para o nosso município, mas nós precisávamos apresentar alguma alternativa. Simplesmente não proibirmos o trânsito de veículos pesados em algumas ruas da nossa cidade, mas não termos uma alternativa, como hoje, infelizmente, nós não temos. Vamos supor que, de fato, a Aurélio Frias Fernandes estivesse concluída, a Antônio Moreno, aqui do São Miguel, tivesse sido realizada. Seria uma alternativa para esses veículos. Mas hoje, se nós impedirmos eles de entrarem em nossa cidade, o que vai fazer? Vai gerar desemprego, vai trazer grandes prejuízos a outros setores da nossa cidade. Por isto, é o meu ponto de vista, por isto eu dei meu parecer contrário, o qual vou estar lendo neste momento. Exposição da matéria. Projeto de lei de autoria do vereador Marcos Vale. Relatório. Entendo que os motivos apresentados para a proibição de tráfego de caminhões com mais de 3 eixos no perímetro urbano do município são louváveis e têm boas intenções. No entanto, me parece um exagero. Uma cidade como a nossa necessita do fluxo de carga entre as empresas do município, seus fornecedores e compradores, gerando empregos e permitindo o crescimento de nosso parque fabril. Mesmo que para isso tenhamos que enfrentar um fluxo maior de trânsito e eventuais congestionamentos. Mesmo que o município crie regulamentação para permitir o livre trânsito dos veículos de mais de 3 eixos, a fiscalização, o controle de entrada e saída do município, é a determinação de quais poderão transitar pela cidade. Poderá ser prejudicada por critérios ainda não especificados, o que me parece ser bastante temerário. Coloco-me contrário ao projeto por considerar que sua implantação pode prejudicar financeiramente o município e que não se resolve problemas com fluxo de trânsito e buracos nas nossas referidas, retirando os caminhões de mais de 3 eixos de circulação do município. Conclusão pela rejeição. Com os motivos que eu apresentei aqui, né? Realmente, se tivesse uma outra alternativa, Marcos Vale até chegou a sugerir na tribuna, em uma determinada oportunidade, que se criasse uma balança na nossa cidade, no nosso município, e através da pesagem, cobrando-se uma taxa, fosse revertido para fazer a manutenção das nossas vias. Mas, até o presente momento, nós não temos nada como alternativa, e por esse motivo, meu parecer é contrário. Está em discussão o parecer do relator. Vereador, eu vi que, olhei um pouquinho o projeto, acho que tem 2 itens importantes ali. Até baixei a lei, o artigo 180 do plano diretor, e dei uma lida. O inciso 5º que ele cita aqui diz assim:
estímulo para o uso de bicicletas como meio de transporte regular por meio da implantação de sistemas cicloviários, principalmente das vias de fundo de vale. Ele está falando das ciclovias, né? Mais para baixo um pouquinho, no parágrafo único, inciso 5º, também diz assim, até eu não sei onde ele encaixar, se era após o parágrafo único ou diretamente no artigo, não está claro na composição da lei, na confecção da lei. Previsão de centros de distribuição para transportadoras de carga rodoviária às margens da rodovia Fernão Dias e região leste da área urbana do município. E ainda, identificação de áreas destinadas à implantação de terminais de cargas complementares, no intuito de controlar a circulação de caminhões de médio e grande porte nas vias urbanas, evitando-se o congestionamento do tráfego. E, de novo, fala das ciclovias nos bairros, o inciso 6º. Claro, não temos ciclovia, então ele diz até que seja resolvida a questão do inciso 5º aqui. Até que implemente a diretriz do inciso 5º desse parágrafo. Então, eu não sei qual dos dois incisos 5º que é. Tem essa dúvida primeiro. Segundo, ele fala aqui uma palavrinha que cabe uma emenda, inclusive, uma até 2 emendas. Ele fala da circulação e do estacionamento. Embora nós saibamos que o que causa maior transtorno, oficialmente, é a circulação. Mas, como o senhor já mesmo disse, nós não temos como impedir. Mas o estacionamento, sim. Não permitir que ele estacione em certas vias. Então, nós tirarmos a palavrinha circulação, porque nós não temos vias alternativas. E manteria a palavra estacionamento. E, de outro lado também, quando fala nas vias públicas urbanas do município, nas vias públicas do perímetro urbano do município, poderíamos também, pedindo um apoio aí aos órgãos competentes, à própria prefeitura, que elencasse um número de ruas, ou as ruas, principalmente do centro, que pudessem ser incluídas no projeto. Então, são 2 emendas. Uma que apresentaria o número de ruas, ou o nome das ruas, e a outra que tiraria a palavra circulação. Pelo menos porque nós não temos essas alternativas. Então, são essas 2 questões que eu vejo como... Eu acho que seria melhor, caberia até, a gente pode até solicitar ao vereador Marcos Valli, não a retirada, mas que prorrogue um pouquinho esse prazo, para que a gente avalie melhor esses 2 elementos da lei. Que eu penso que traria, aí sim, traria menos desconforto. Nós não temos ainda, havia vários projetos da construção de terminais, da construção de um centro logístico, principalmente na região do Guaripocaba, um grande sonho que seja feito, porque é uma região bastante aberta, tem espaço para construir vários galpões empresariais. O ideal seria isso realmente, que ficasse tudo num ponto da cidade, seja na Fernão Dias, seja na região do Guaripocaba, faz ali um centro logístico e todas as pessoas vão ali buscar os seus produtos a partir de veículos menores, combis, pequenas vans ou outros veículos de transportes. Né? Esse seria o ideal para a cidade, queria, com certeza... Eu até citei isso uma vez, às vezes para ali vem uma carreta trazer um feixe de óculos para uma ótica. Quando é desnecessário, uma empresa vai receber, um mototaxista pode resolver isso. Ele pode ter uma pessoa que vá nesse centro logístico, nesse centro de distribuição, para buscar o seu produto, para retirar o seu produto. Enquanto não temos isso, nós não temos como impedir a circulação. Todavia, impedir a circulação tem que ser limitada a certas ruas, sim, que não temos como absorver isso. Mas tem que estar especificado em quais ruas, bem como o estacionamento. Então, a minha posição é que nós aguardássemos, até pediria ao vereador Marcos Valli, se ele não teria como adiar esse prazo, rever essa proposta, até para não criar não sei o que os demais vereadores pensam. Bom. Eu só fico pensando aqui, enquanto os vereadores estavam comentando, fazendo os seus comentários,
que quando veio para essa casa aí, alguma coisa com relação ao plano diretor, em anos anteriores, foi extremamente debatido, né? E não porque precisa, não porque tinha que ter audiência, não porque precisa passar pelo Concidade. E agora nós temos aqui uma emenda. Então eu não consigo entender, vou acompanhar o senhor. Tá? Vereador, só um detalhe, foi feita audiência pública, tá? Foi realizada. Não, sim, eu lembro que foi feito. Foi semana passada. Não, sim, foi feito, mas lembra o debate que deu. Não, mas semana passada também, acho que segunda-feira passada ou na outra, houve uma Mas audiência. mesmo assim, nós fomos questionados lá atrás. Sim. Por conta disso. Não é isso? Em 2013, 2014, 2015, foi bastante questionado. Eu vou acompanhar Esse projeto teve audiência pública? Teve agora na... Teve? Qual que foi o resultado da audiência? Alguém acompanhou? Eu não pude estar presente, Fabiano. Eu estava numa outra reunião, não pude vir. Então, mas veja, quando veio para essa casa, né, a alteração do plano, né, a renovação do plano, foi muito debatido. Não, porque não vale. O próprio Ministério Público questionou isso, e agora nós vamos fazer isso. Então, eu vou acompanhar o senhor. Eu quero reforçar. Não? Eu entendo que a nossa cidade precisa, sim, evoluir. Mas, infelizmente, senhor Padre Josenildo, isso não é uma crítica direcionada. Se, de fato, Aurélio Frias e Antônio Moreno tivesse sido construída, que nós não podemos pensar também só em Bragança Paulista. Aqui é um trânsito de veículos, circuito das águas e outras regiões. O que esses veículos irão fazer ao chegar na nossa cidade, né? Então, como eles irão entrar e sair? Então, nós não temos uma alternativa. O ideal seria a perimetral, né? Exatamente. É o ideal. Mas eu deixo para discussão em plenário. Eu não sei, eu fico numa... Posso até acompanhar o voto do relator, mas penso que cabe uma conversa com o vereador Marcos Vale para rever um pouquinho. Primeiro, onde se inclui exatamente a proposta desse inciso, se após o inciso 5º do parágrafo único ou se é do caput do artigo. Cabe nos dois casos ali, que teria que alterar também, nesse caso, o inciso 6º do parágrafo único. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Eu vou manter o voto do relator, vou acompanhar o voto do relator, mas pediria que essa comissão solicitasse... Porque é importante a gente ver isso, Nathaniel. Nós não podemos abrir tudo e fechar tudo. Eu concordo com o senhor nesse sentido. Nós temos que ter clareza nisso. E não há clareza. É importante que o vereador Marcos Vale esclareça isso para a gente, para a comissão e para essa casa. Eu deixo para discussão em plenário, então. Então, a senhora é contrária? Ok, então são 3 votos favoráveis e 1 contrário. Favorável ao parecer do relator. Tá? Só uma cópia para me dar, por favor. Moção 01/2016 da vereadora Gi, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, a adoção de providência no sentido que seja enviado a esta casa projeto de lei versando sobre a criação de posto de atendimento veterinário gratuito para cães e gatos de proprietários de baixa renda. Bom, trata-se de uma moção, pelo que consta, conforme o artigo 46, inciso 4 da Lei Orgânica do município de Bragança Paulista, compete privativamente ao prefeito a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre os serviços públicos. Logo, resta apenas e tão somente a este Poder Legislativo valer-se do instituto da moção para o fim princípio de apelar ao chefe do Poder Executivo o envio da propositura versando sobre a criação do posto de atendimento veterinário gratuito para cães e gatos de proprietários de baixa renda. Está inserida ainda a proteção da fauna e da flora no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
o que delega aos poderes públicos a adoção de mecanismos que assegurem a efetiva aplicação desses direitos, que tange o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. A garantia da saúde dos animais, tais como cães e gatos, evita que se proliferem doenças e contribui, portanto, para o Sistema Único de Saúde, sendo desta forma a extrema importância a criação de um posto de atendimento veterinário municipal que seja gratuito para os proprietários de baixa renda. No mérito, considero que a iniciativa seria importante para complementar o trabalho das entidades públicas e privadas voltada à proteção do animal e ao Sistema Único de Saúde, sobretudo no atendimento a proprietários de baixa renda que necessitem socorrer seus animais. Isso tudo desde que seja viável no que tange aos recursos financeiros do município. Conclusão pela aprovação. Essa moção da vereadora Gi, como tem uma outra aí, tá? A questão é a viabilidade econômica. E nós sabemos a situação que encontra o município de Bragança Paulista, né? E o que nós teremos que enfrentar aí pela frente, né? Nos próximos anos. Então, assim, desde que haja viabilidade econômica, não temos nada a opor. Uma preocupação que todos nós temos que ter, inclusive eu fiz aí atrás uma moção, é assim, quando nós damos algo para a população, instituímos algum programa, algum projeto de forma gratuita, o difícil depois é retirar isso, quando falta recurso. Aí nós criamos um problema, e é o que está acontecendo hoje. Muitos programas que vinham sendo aí não estavam previstos em outros programas estaduais e federais, nós criamos e hoje estamos tendo que cortar, né? Mas, como se trata de uma moção, eu sou favorável, não está em discussão. Senhor presidente, eu vou manter o meu parecer, que parece, uma lei vem em seguida da outra, que quando foi proposto também o SAMUVET, e nós vemos que o momento não é propício e que poderia gerar ali até um descarte de animais em qualquer ponto do município, aleatoriamente, para responsabilizar a prefeitura nesse sentido. A lei que existe em Itapeva é uma lei interessante e tudo mais, todavia eu não tenho informações, até precisaria de mais itens para saber qual é o funcionamento, se realmente se funciona isso lá. Né? Não sei como é que está funcionando, confesso não ter me informado suficiente para isso, mas eu vejo que, por mais que se fale aqui, que será para atendimento de população de baixa renda. Baixa renda são as famílias, segundo a própria lei de Itapeva, eles colocam que a família de baixa renda é aquela que está enquadrada no Bolsa Família, que recebe Bolsa Família. É vago isso. E outras famílias carentes que não estejam enquadradas no Bolsa Família, também não são famílias carentes? Então, eu vejo um grande vazio nessa questão e o meu voto será contrário nesse sentido. Registrando a presença do vereador Luiz Henrique Kickbrau. Eu vou acompanhar o relator por se tratar de uma moção favorável, mas também vejo com muita cautela essa situação, que eu tenho certeza que hoje é inviável devido à situação financeira para o município. Mas como é uma moção, coitado do senhor prefeito, vamos jogar a batata quente nas mãos dele. Eu acompanho também o parecer pela aprovação da moção. A gente tem essas ressalvas por problemas de contingenciamento, né, de viabilidade econômica, mas se trata de uma moção e quem decide aí é o Executivo. Também acompanho. Então está em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então são 4 votos a 1. Moção 02/2016, da vereadora Gi, que requer, por meio do apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, a adoção de providências no sentido de dar eficácia às disposições dos artigos 3º
inciso 7º e 4A, parágrafo 2º da Lei Municipal 3.181, de 1999. A relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. Eu gostaria, presidente, antes da relatora, que fosse lida a justificativa, que é interessante. Ela como vem no forma de lei, praticamente. Se puder, lei justificativa, só para nós termos esses outros elementos para incluir na discussão. Bom. Justificativa. Dispõe os artigos 3º, incisos 7º e 4A, parágrafo 2º da Lei 3.181, de 1999, que, artigo 3º, cabe à Prefeitura a remoção de animais mortos de pequeno porte, ou seja, de até 20 quilos. Artigo 4º. Em caráter de exceção e como forma de melhor incentivar a educação ambiental, a Prefeitura, quando da obrigação da colocação de recipientes para depósito de lixo mencionada no inciso 7º do artigo, no inciso 8º do artigo anterior, observará, para fins de incentivo à coleta seletiva, as seguintes tonalidades estabelecidas como padrão de cores para os fins desta lei: branco, resíduos de serviços de saúde, médicos e farmacêuticos, tais como medicamentos, especialmente aqueles com prazo de validade vencido, ataduras, curativos, etc. Parágrafo 2º. Os produtos descartados nos recipientes mencionados no inciso 5º deste artigo serão recolhidos juntamente com o lixo hospitalar. 2. Como se vê, compete à Prefeitura a remoção de animais mortos de pequeno porte, bem como a disponibilização de recipientes na cor branca para depósito de resíduos de serviços de saúde, médicos e farmacêuticos, nos termos preconizados pela sobredita norma municipal. Ocorre, porém, que há inúmeros reclamos por parte de prestadores de serviços e entidades assistenciais, tais como Faros da Ajuda, dentre outras, que tais serviços de coleta e ou destinação não vêm sendo executados pela Prefeitura. Parece-nos que o comando da norma em que ampara essa moção não exime o Poder Executivo da obrigação de dar a mais completa efetividade aos serviços estabelecidos pela referida lei. Diante do exposto, requeremos, nos termos do artigo 168 do Regimento Interno, a remessa dessa propositura ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Bragança Paulista, mediante manifestação de apelo deste legislativo, solicitando de sua excelência a adoção de providência no sentido de dar eficácia às disposições dos artigos 3º, inciso 7º e 4A, parágrafo 2º da Lei Municipal 3.181, de 1999. Seu parecer pela... Então, eu estou elaborando meu parecer, mas eu pensei pela aprovação. Se trata de uma moção, já que ela fala que tem problemas, né, tem algumas reclamações por parte dos prestadores de serviço, como Faros da Ajuda. Eu acho que não vejo problema nessa moção, não, pela aprovação. Está em discussão. Estava esperando essa palavrinha aí. Presidente, eu ia falar prefeito. Presidente, a Lei 3181 de 1999, que já foi citada, ela já traz essa competência, e o que ela pede ali é meramente o cumprimento dos dispositivos da lei. Não pede nada mais do que isso. Eu havia até tido outra compreensão, mas o que ela pede é que se cumpra aquilo que está estabelecido. A grande questão só que tem ali, que tem que ser bem avaliada, e talvez tenha que ser alterada a Lei 3181 de 2009, é em relação aos espaços onde serão destinados esses despojos, seja hospitalar, seja de origem diversa da comunidade, porque nós estamos aí hoje com o problema do recolhimento de tudo isso. Nós sabemos que são várias empresas contratadas, que muitas clínicas e hospitais não têm ainda onde dispensar esse material. Então, há uma outra grande preocupação, e aqui dá a impressão que obriga a Prefeitura a fazer tudo isso, quando não é necessariamente competência da Prefeitura.
Cabe, na verdade, mudança na lei, na alteração da Lei 3181/99, que é regulamentada pelo Decreto 10.778/99. Mas no artigo não fala, cabe à Prefeitura a remoção de animais mortos de pequeno porte, não é obrigação da Prefeitura? Sim, quanto a isso, sim, Fabiana. Eu digo que algumas questões incluídas na moção e que estão na lei, a lei precisa ser alterada, porque dá a competência de que a Prefeitura recolha todo tipo de lixo. Mas é isso que E está o falando. lixo hospitalar... Não é isso que está falando? É isso que está falando. Mas tem que Sim. recolher, não é? Por isso tem que mudar a lei aqui. Mas o lixo hospitalar, por exemplo, não será mais competência da Prefeitura. Mas ela está querendo que seja de novo. Pois é, mas não dá para cumprir isso, né? Ao pé da letra, tem que rever a lei. A Prefeitura não pode ter... Acho que a gente tem duas questões aqui, padre. A primeira... Essa é a grande briga que tem havido aqui, que no dia a dia, em várias conversas nós já tivemos, inclusive a semana passada também, com o Condema, de que todos ainda cobram a Prefeitura desse recolhimento. E a Prefeitura diz, não é nossa competência mais. Agora, as clínicas terão que ter empresas especializadas que recolham o lixo hospitalar. Na lei ainda joga tudo... Estou dizendo só... A moção é bem-vinda. Todavia, a moção não pode estar ali obrigando a cumprir algo que não acontece mais no município, que a Prefeitura já designou as responsabilidades para as empresas que produzem o lixo. Imagina só, vamos dizer os pet shops, por exemplo. Aqui não é contra nenhum, temos aí inúmeros regularizados ou não no município. Discussão dos dentistas, nós tivemos aí outro dia. Sim, várias questões aí. Esse material todo, morre um animal no pet shop. Ele vai ter que ligar até 20 quilos, supostamente ele tem que ligar para a prefeitura recolher também. É porque a lei Então, diz que é a Prefeitura, né, que tem que remover. Por isso temos que mudar a lei 3181/99. Hoje não é mais assim. Então tá... Olha, eu penso assim, ó, em primeiro lugar, está tudo muito vago aqui. Ela está querendo criar a obrigação da remoção do lixo hospitalar, do lixo branco e de animais de pequeno porte, né? Tudo bem. E existe uma questão muito grande, até levantada pelas próprias entidades de animal, com relação à adoção, ao amor ao animal, ao cuidado, etc. E a morte faz parte, né? Então, se colocar na mão da prefeitura que todo e qualquer animal de pequeno porte que morrer, a responsabilidade vai ser da prefeitura e da FIM, sendo que a gente até tem aqui agora, ali perto do Sama, um crematório de animais, etc. A gente tem isso já dentro da iniciativa privada. Eu acho que é um pouco delicado esse assunto, entendeu? Até porque se a gente está num período de crise como esse que a gente está, a gente tem que cada vez mais tirar a responsabilidade dos cofres e passar para a sociedade civil essas responsabilidades. Com relação ao lixo hospitalar, a grande maioria das cidades brasileiras não pagam por esse lixo. Faz parte do projeto do trabalhador de saúde arcar com esse valor. Tanto é que quando tem a licitação de lixo aqui na cidade, a licitação é separada. Primeiro tem a licitação do lixo comum, do lixo que a gente trabalha, e depois tem a do lixo hospitalar, porque o próprio Tribunal de Contas da União não entende que isso seja uma responsabilidade da prefeitura, como é a questão do lixo comum. Então, por exemplo, um consultório aí médico de pequeno porte, coisa e tal, vai gastar aí na média, aí, a gente tem visto aí coisa de R$70 por mês para coletar. É claro que um hospital vai gastar muito mais, mas isso custa aos cofres da prefeitura algo em torno de R$130 mil por mês. Em um ano, a gente está falando de 1.200. Em 4 anos, a gente está falando de quase 5. Eu não sou muito bom de conta, mas é por aí. Se a gente tem 30 de dívida aí, por exemplo, já podia ser 25. Então, acho que a gente precisa começar a tomar um pouco mais de cuidado com esse tipo de situação.
eu não sou pela aprovação desse projeto, mas eu acho que a prefeitura também deveria mudar a lei dela. Só resta eu. Oi? Vamos. Eu vou acompanhar o parecer da relatora. Então, está... antes, só lembrando, padre, que o senhor falou assim, não, quando o senhor olhou, falou, prefeito, é que o senhor estava olhando para quem estava lendo antes. Por isso que o senhor fez essa referência, entendi. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 3 votos a 2. Aprovados. Oi? Desculpa. Eu vou acompanhar a relatora também. Análise de matéria em trâmite com prazo da relatora até 2 de março e da comissão até 10 de março de 2016. Projeto de lei 02/2016 do vereador Marcos Vale, que proíbe a prática de trotes de caráter violento e constrangedor na recepção de novos alunos em instituições de ensino superior sediados no município de Bragança Paulista. O relator designado é o vereador Kik Brau, e ele é pela... Bom, vou fazer a leitura do seu parecer. Por gentileza. Que eu leia? Por gentileza. O projeto de autoria do vereador Marcos Vale, que proíbe a prática de trotes de caráter violento ou constrangedor na recepção de novos alunos... Eu não estou achando aqui. Diante da leitura do projeto de lei em epígrafe e da justificativa muito bem exposta pelo seu autor, manifesto-me favorável à aprovação da mesma. O trote, a gente... né, é uma coisa clássica aí dentro das universidades, né? A gente está em 2016 e ainda existem trotes extremamente violentos aí no Brasil. A gente tem aí nos últimos anos aí relatos aí de morte, de estupro e todo esse tipo de coisa. Então acho que nada mais justo que tentar ter um controle mais forte disso aí aqui em Bragança, que também já é uma cidade que já tem essa prática aí do trote solidário, do trote cidadão já há muitos anos, mas eu acho que não tem problema algum você fechar a questão. Em discussão. Eu concordo plenamente com o relator e com o projeto. Penso que quanto mais nós pudermos cercarmos essa situação e impedir certas ações que produzam vandalismo, que produzam constrangimento, que produzam qualquer tipo de violência física ou moral, nós temos que coibir realmente, temos que ser a favor de qualquer projeto dessa linha. Então, nós somos favoráveis e concordamos com o parecer do relator. Concordo também com o relator. Também sou pela aprovação desse projeto. Eu acho que é saudável, claro, aquela época que todo mundo entra na faculdade, é uma maneira de te dar as boas-vindas, né, na faculdade, o trote. Mas a gente tem que tomar cuidado, sim, com a parte da violência. E o que a gente mais tem visto, principalmente em outras cidades, né, é esse trote de caráter violento. E acho que a gente tem que coibir isso em Bragança, sim. Acho que eu não me lembro, não me recordo em Bragança Paulista de alguma coisa nesse sentido, pelo menos nos últimos anos. Não, nessa de violência eu não me lembro, não sei se o que lembra. Alguma coisa de constrangimento, às vezes nos semáforos, ali, expor a pessoa a situação constrangedora, isso aconteceu muito. Então isso também é agressivo. Porque as pessoas, não é o fato... É diferente, a pessoa vai espontaneamente, e você percebe quando ele está sendo obrigado a fazer aquele papel, tudo mais, de ficar ali pedindo esmola nos semáforos, todo sujo, não necessariamente pintado, mas até indevidamente trajado para estar ali. Então acontece isso ainda, assim. Está em votação o parecer do relator. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o parecer do relator. Projeto de lei 03/2016 dos vereadores Padre José Mildo e Rita Vale, que institui no calendário
de eventos do município, o Outubro Rosa, como um período de educação e prevenção do câncer de mama e da outras providências. O relator designado, este vereador que vos fala, eu vou pedir aí... Te empresto. Eu vou pedir aí mais uma semana para poder emitir o parecer. Sou favorável, mas preciso de mais uma semana. Projeto de Lei 04/2016 dos vereadores Padre Josemildo e Rita Vale, que institui no calendário de eventos do município de Bragança Paulista o Novembro Azul, como período de educação e prevenção do câncer de próstata e da outras providências. A relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. Bom, o meu relatório é pela aprovação. As campanhas preventivas de saúde podem revelar problemas ainda não detectados, proporcionando assim oportunidade de tratamentos antecipados com maior percentual de sucesso e cura. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, lançada em 2009 pelo governo federal, com o objetivo de facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, reconhece a necessidade de mudança de paradigmas no que se refere à percepção dos homens em relação ao cuidado com a própria saúde de sua família. A campanha Novembro Azul pretende conscientizar a população para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, através de palestras, seminários, campanhas, mobilizações e outras atividades, a fim de reduzir a mortalidade da população masculina. Conclusão pela aprovação. Está em discussão o parecer da relatora. Na verdade, presidente, o que nós propusemos com esse projeto é só regulamentar aquilo que já existe. Até porque amanhã, depois, a Prefeitura poderá responder ao Tribunal de Contas para apoiar eventos que necessariamente não pertencem ao município. É uma coisa muito simples, é só dizer, nós já sabemos o que é o Outubro Rosa, o que é o Novembro Azul, dispensa comentários, sem menosprezo nenhum ao seu parecer, Fabiana, pelo contrário, ele complementa muito o relatório, as questões que eu já apresentei na justificativa, mas é para regulamentar o calendário. Aliás, nós precisamos, volto a insistir, rever o calendário num todo, porque isso já acontece no município, todavia não era regulamentado. Só isso. Eu acho importante também, até como incentivo, e que de fato fosse até, eu acho que está se tornando oficial, há uma maior divulgação, todos já tomam conhecimento, e é um trabalho muito importante. A hora da votação acompanha a relatora. É muito mais barato para o município você fazer essas campanhas depois do que tratar a pessoa já com câncer, né? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Registro de matérias que deram entrada... Senhor presidente. Tem mais um. Projeto de Lei Complementar 01/2016, do vereador Rafael de Oliveira, que altera o dispositivo da Lei Complementar 691, de 23 de maio de 2011, lei que prorroga no município de Bragança Paulista o prazo de licença maternidade das servidoras públicas municipais. O relator designado é o vereador Padre Josemildo. Senhor presidente, eu não fiz ainda o parecer, mas eu queria só deixar registrado que em 20, já foi encaminhado esse projeto de lei anteriormente e foi rejeitado pela Casa na ocasião. Foi no final de 2013, se não me falha a memória. E agora volta o mesmo projeto com a mesma proposta. Atualmente, está em discussão no Congresso, já foi aprovado pelo Senado, a extensão da licença maternidade por 180 dias e a extensão da licença paternidade de 5 para 20 dias. A proposta era de 5 para 30, o Senado entendeu que 20 dias eram razoáveis. E está indo para discussão na Câmara. Já antecipo o meu voto, que vou dar parecer contrário, em função disso. Já vai ser regulamentado a nível nacional isso, bem em breve. Então, a lei de Bragança ela não vai, de repente, como não existe essa extensão nacional, nem sei se torna legítima.
né? Você legitima uma coisa, seria só para as funcionárias públicas, na verdade, né? Então, nós temos que repensar isso com muita seriedade, e como já vai ser, não temos dúvida nenhuma que isso vai ser aprovado no Congresso, já vai ser de abrangência nacional. Mas eu apresento parecer nesses moldes na próxima semana. Perfeito. Registro de matéria que deram entrada na comissão com prazo de relatoria até 9 de março de 2016 e da comissão até 17 de março de 2016. Projeto de Lei Complementar 02/2016 do Executivo Municipal, que altera o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar 702, de 17 de outubro de 2011, para vedar a composição de chapas na eleição de conselheiros tutelares. Relator designado é o vereador Natanael Ananias. Projeto de Lei Complementar 03/2016 do Executivo Municipal, que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 259, de 24 de março de 2000, e a Lei Complementar 457, de 23 de março de 2005, com a finalidade de garantir o direito à estabilidade no serviço público aos servidores do quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal. Relator designado Kiki Brau. Só para esclarecer, presidente, presidente, só para esclarecer, esse projeto ele vai trabalhar a questão do estágio probatório. Do probatório. Eu confesso que não li o projeto, mas o estágio probatório, ele não tem, ele é oficial, deve acontecer, tudo mais. Todavia, a pessoa entra num órgão público, de modo especial na Prefeitura Municipal, e já se sente eternamente dono da cadeira. Aí ele chega lá, no dia seguinte, ele já quer começar a mandar até no chefe. Não é regra geral, pelo amor de Deus, não entendam isso, não é extensivo. Senão eu vou apanhar aqui. Não é extensivo. Precisar de um segurança, padre? Estou falando do estágio, o Guto, mas tem estágio probatório ainda, né, Guto? Até fevereiro, né? Não, mas... O que a Prefeitura propõe aqui? Que estabeleça critérios durante esse estágio, critérios de avaliação. Avaliação de envolvimento realmente com a máquina, se trabalha, realmente se produz, se não falta, se não tem vários elementos para se pontuar, digamos assim, esse estagiário, ele que está em estágio probatório. Caso não seja aprovado, ele pode ser mais facilmente demitido antes do cumprimento do período. É isso. Me parece que formando uma comissão, né, padre, para fazer essa avaliação, né? Sim, sim, formando uma comissão para isso. Pode ser, então, que ela tem uma ligação com o próximo projeto, que é o projeto de lei 05, porque esse é o complementar, e tem o 05/2016, que aí do Executivo Municipal, que institui o sistema de avaliação do estágio probatório dos servidores. Uma comissão na Prefeitura ou uma comissão aqui? Não, da Prefeitura. Da Prefeitura. Então, projeto de lei 05/2016 do Executivo Municipal, que institui o sistema de avaliação do estágio probatório dos servidores ocupantes de emprego público do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal. Relator designado é o vereador Valdo Rodrigues. Perfeito. Correspondências recebidas. Ofício SMSA 033/2016, encaminhamento de cópia de ata do Conselho de Saúde. Pedi uma cópia para cada um dos vereadores. Tá? Essa foi da prestação de contas. Eu estava dando uma olhada aqui no final, mas eu não vi a palavra que foi aprovada a prestação de contas, né? Mas depois, eu lendo com mais calma. Outro assunto. Assuntos, correspondência externa recebida da TRT da 15ª Região. Também os vereadores terão uma cópia. Assuntos a serem tratados. Foi solicitado na semana passada pela senhora secretária de Saúde uma agenda nesta comissão para tratar sobre a judicialização
da saúde no município de Bragança Paulista. Né? Eu ia falar sobre isso, presidente, eu deixei até anotado sobre isso. A prestação de contas num todo é bastante complexa e bastante completa. Complexa no sentido de trabalharam itens por itens. Nós começamos aqui às 9h10 da manhã, a gente lembra, foi até 12h40. A assistência estendeu bastante a comissão. E tanto a secretária de Finanças quanto a de Saúde procuraram discorrer cada item. Então, foi muito clara a explanação durante todo o período. Todas as dúvidas apresentadas foram respondidas pelas duas durante a sua presença aqui. Só que a questão da também, né, padre, que eles apresentaram para a comissão bastante didático, de fácil entendimento. Só que eles pediram que a questão da judicialização, como existem, por exemplo, aí nós gastamos no ano passado R$700 mil só nessa linha, só com judicialização. E não é claro, me permitam dizer só 2 minutos, eu sei que todos temos compromissos, não é claro essa questão de judicialização pelo próprio Ministério Público, por conta de que vem uma pessoa de Nazaré Paulista, por exemplo, e entra com a ação em Bragança. O que o Ministério Público entende? Que o município que tenha mais condições, porque ele é visto como cidadão. Ele não é cidadão da cidade necessariamente, mas ele requer de que o governo, de qualquer fonte, pague aquele medicamento. Então, é uma das preocupações. A outra são os tipos de medicamentos. Tem medicamento que não é sequer aprovado pela Anvisa. E alguns médicos receitam um terceiro tipo de medicamento. Medicamentos que não é regra geral dos médicos, mas o médico receita muitos medicamentos fora da Remume ou do Rename. Ele não receita porque pode haver médicos que estejam envolvidos com laboratórios que têm interesses particulares e só receita daqueles laboratórios, por algum tipo de acordo. Então, é um pouquinho em cima disso que eu penso que a secretária quer vir discutir. É uma questão bastante ampla, interessante, e que cabe uma grande discussão nessa comissão. Podemos, então, agendar? Tudo bem? Não essa semana próxima, na outra, poderia ser? Não sei que dia que seria. Hoje é... Acho que vem com a secretária, com a comissão, não tem problema do dia, né? É mais com a secretária, né, da agenda. Ela quer fazer uma exposição para mostrar. Porque dia 16, então, pode ser? Todos de acordo, dia 16? Eu penso o seguinte, esse é um debate que é um debate nacional, a questão da judicialização da saúde, mas assim, o importante seria a participação do Ministério Público nessas reuniões, né? Coisa que não acontece. Em todas as reuniões que a gente faz para debater temas polêmicos, eles não comparecem. Se a gente mandasse um convite para o Ministério Público. Encaminha o convite. Pra qual é o... Eu acredito que na saúde é a... É a Ana Bozo? Eu acredito que é a doutora Ana Bozo, ela tem participado. E depois também a gente pode ouvir a secretária e tentar tratar esse assunto, marcar uma reunião da comissão com ela. É que os pareceres, uma dificuldade, gente, é que não é até uma defesa, mas que muitas vezes se encaminha a obrigatoriedade para o município de cumprir aquilo na sexta-feira, 5 horas da tarde. Quando os laboratórios estão fechados, as empresas distribuidoras estão fechadas, está tudo fechado, e a prefeitura é obrigada a recorrer judicialmente daquela decisão. Aí vai prejudicar mais ainda o cidadão lá, que poderia estar recebendo em 48 horas, e a prefeitura é obrigada a recorrer porque não tem tempo hábil. Sexta-feira, 5 horas da tarde, como é que ela faz? A gente discute isso depois. Então, é só para acrescentar mais elementos, né? Nesse primeiro momento, vamos ouvir a secretária e depois aí nós definimos, então, os próximos passos. Também fazer um convite à BBC, tá? Para prestação também de contas. E aí poderia ser posterior ao dia 16? 23. Mais algum outro assunto, senhores vereadores? Senhor presidente, nós tínhamos solicitado uma reunião, uma audiência aí com a secretária de Educação, não é? Ela já veio? Daquela reunião? Quando que ela veio? Retrasada. Que eu não estava.
Vocês discutiram todos os assuntos que estavam na pauta? Tudo que foi passado para ela, ela trouxe. Ela veio já com o que nós havíamos reivindicado, ela trouxe já registrado em mãos e foi discutido ponto por ponto. Você pode me autorizar uma ata, uma... Claro. Tá sendo elaborada? Ah, tá. Então nem precisa, o vídeo tá bom. Mais algum outro assunto? Nessa reunião, assim, teve algum parecer dela, alguma em andamento, alguma obra que... Algumas coisas, ela, por exemplo, a questão lá do Águas Claras, que era uma preocupação, foi resolvido. A questão da merenda, ela trouxe explicação. A questão das páginas também, né? Também sobre a questão financeira, né? As escolas, que tem algumas escolas que vão passar por reformas. Tem algumas escolas que, como lá do Iguatemi, que teve fazer um isolamento. 4 salas. Foi muito Orçamento boa. participativo. Foi lá. muito boa as explicações. Tá bom, encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão às 10h05, ficando os senhores... Perdão, deixa eu registrar a presença da Mariângela, assessora da vereadora Rita Vale. Perdão. Ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da sexta sessão, a se realizar no dia 9, às 9h do próximo dia 9 de março de 2016. Tenham todos um bom dia.